Nós com o toque do dia, hoje tendo o privilégio de receber aqui o nosso irmão missionário Robson Pio. Ele é missionário ali da Jocum, da base de Almirante Tamandaré. Né? Ele é líder de escola ali, de estudos bíblicos, ele é responsável por essa escola e está passando um tempo aqui em Corumbá. E para não perder o costume, nós estamos aproveitando sua estadia aqui também para dar um testemunho. Semana passada foi sua esposa Viviane que deu uma palavra e hoje nós vamos retrasada, né? Foi Viviane, e agora vamos ter uma palavra por Robson. Assim, peço a sua preciosa atenção e vamos ver o que Robson tem para nós esta noite, o que o Senhor tem falado no coração dele, para deixar registrado aqui no toque do dia. Então, vamos chamar Robson. Robson, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, tio Marcos. Primeiramente, pelo convite de estar aqui participando. Tive aqui a semana retrasada, junto com a minha esposa Viviane, que compartilhou e eu acompanhei. E hoje eu estou aqui para compartilhar com os irmãos uma reflexão, algo que já está no meu coração há algum tempo e eu tenho refletido, processado, ruminado sobre essa palavra, sobre essa mensagem, essa reflexão que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos 39 ao 46. E eu gostaria de ler aqui com os irmãos esse texto. Como o tio Marcos já me apresentou aqui, sou missionário, da Jocum, Jovens com uma Missão, e atualmente eu trabalho com uma escola chamada EFEB, Escola de Fundamentos em Estudos Bíblicos. E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando essa mensagem. Então vamos ler o texto bíblico. Lucas, então, capítulo 22, versos 39 ao 46. Então diz assim o texto: E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, irmãos, eu quero falar sobre a humanidade de Jesus. Eu fiz essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? O que ele representa? Qual a importância de Jesus na nossa vida? O que ele significa para nós? Como é que a gente responde essa pergunta? Muitas vezes a gente corre o risco de responder no automático: Jesus é tudo para mim. Mas tudo o quê? Ou tudo quem? Que lugar ele ocupa na minha vida? Então, usando esse texto como base para essa reflexão nessa noite, eu gostaria de falar sobre essa parte humana de Jesus. É claro que a gente também vai responder a essa pergunta dizendo que ele é o Salvador, ele é o meu pastor, ele é o Senhor do universo, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E de fato ele é tudo isso e muito mais ainda. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e esse texto, ele é narrado, esse episódio aqui, da vida de Jesus, e principalmente da vida pessoal de Jesus, não só da vida ministerial,
porque há muitos relatos na Bíblia, há muitos relatos sobre o ministério de Jesus, e esse, ao meu ver, é um relato da vida pessoal, de um momento mais pessoal, mais particular ali, da intimidade de Jesus com os seus discípulos. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não é um livro místico, que caiu do céu pronta. A Bíblia é um livro escrito por homens, né, mulheres, inspirados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então, é um livro que contém muitos ensinos, que contém história, todas as áreas praticamente do conhecimento humano, geografia, matemática. Então, é necessário que a gente também, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, a gente tenha em mente essas questões humanas, tanto dos escritores quanto dos personagens envolvidos. E aqui nós estamos falando de um evangelho que foi escrito, nesse caso, por Lucas, mas é narrado também por Mateus, capítulo 26, ali, 36 ao 46, e Marcos também no capítulo 14, 32 ao 42. Então, nesses 3 evangelhos, é interessante que cada evangelho retrata aqui um aspecto de Jesus. Né? Mateus retrata Jesus como rei, né? Marcos retrata Jesus como um servo, aquele que serviu, e Lucas é esse escritor que trata, que relata aqui do aspecto mais humano de Jesus. Por isso eu escolhi esse texto aqui de Lucas, mas nós vamos fazer um paralelo aqui, vamos sintetizar esses 3 textos. Não dá tempo aqui da gente ler, não tem necessidade da gente ler aqui os outros capítulos aqui, versículos dos outros evangelhos, onde narra aqui esse episódio, mas depois você pode ler em casa e fazer essa comparação, porque é interessante como é que esses homens, eles relatam e dão alguns detalhes diferentes sobre aqui esse episódio, esse acontecimento. Então vamos lá. Aqui, algumas palavras ressaltam aqui, analisando, observando aqui esse texto bíblico. Por exemplo, as palavras orar, orando, orai, orou, aparecem 5 vezes. Né? Vigiai, vigiar, vigiando, aparecem também 3 vezes. E a outra expressão que chama aqui a minha atenção é o que Jesus fala quando ele diz, se possível, né? Então, uma possibilidade. Qual é essa possibilidade, irmãos, que Jesus pede aqui nesse momento? O que ele está pedindo? Porque nós estamos falando de um momento, de uma ocasião, onde Jesus ele vai para um lugar específico, e acontece ali uma situação também muito específica, muito pessoal, é uma particularidade aqui da vida de Jesus, que eu observo aqui. Então, Jesus, aqui a pessoa de Jesus, o homem Jesus aqui, ele orou, ele chamou também aqui os seus discípulos para estar com ele nesse lugar, ele fez um pedido a Deus, Pai, tá? Aí, aos discípulos também, a gente vai falar sobre isso, no Getsemane, próximo da sua crucificação e morte. E como é que ele estava nesse momento aqui? Eu gosto quando Mateus, ali no texto de Mateus, ele relata aqui, que Lucas não relata, que nesse momento começou Jesus a entristecer-se, uma profunda tristeza, uma tristeza de morte. Nesse momento em que ele está ali, no Monte das Oliveiras, e Lucas, ele já coloca aqui, indo para esse lugar de costume, que ele costumava ir, era um lugar que para esse momento de oração, para esse momento de busca ali dele como homem, como humano, onde ele buscava Deus, onde ele tinha ali um relacionamento com Deus. Mas é essa situação, essa atmosfera que está envolvida ali, profundamente triste até a morte, como Jesus estava nesse momento, nessa ocasião. Ele começou a entristecer-se, a angustiar-se, ele teve medo,
Marcos vai falar sobre isso, né, que ele teve medo e pavor. Ele não queria passar por aquele momento. É o que a gente vê aqui. Jesus estava expressando os seus sentimentos, tanto a Deus quanto aos seus discípulos. Ele estava sendo sincero e vulnerável. Eu costumo dizer que esse aqui é o momento de maior vulnerabilidade de Jesus, porque o que ele ora aqui nos impressiona. Jesus, ele pede, ele diz, Pai, se for possível, e aí ele faz o pedido, passa de mim esse cálice. Ou seja, irmãos, Jesus ele está se colocando aqui numa condição de total vulnerabilidade, porque o momento que se aproximava era o momento da sua crucificação, da sua morte. Se nós avançarmos aqui no texto, nós vamos ver que é o momento depois da ceia. A ceia tinha acabado de acontecer, e ele vai ali para o Monte das Oliveiras, é o momento em que ele é traído por um dos seus discípulos, depois ele é negado por um dos seus discípulos, depois ele é preso, ele é julgado, condenado, ele é espancado, ele é crucificado até a sua morte. Esse é o momento que Jesus está vivendo, essa é a atmosfera, os sentimentos que envolvem Jesus ali naquela ocasião. É uma tristeza profunda. Jesus, homem, 100% homem, no seu momento de maior vulnerabilidade, como humano, ele ora a Deus, ao seu Pai, para que se houvesse uma outra possibilidade, ou seja, de não passar pela morte. Então Jesus, como homem, ele está se angustiando ao ponto, e Lucas relata, porque Lucas era um médico, então ele traz esse detalhe para nós, que ele se angustia tanto, a tristeza dele é tão grande, que ele chega a transpirar sangue, a suar sangue. Tamanha era a sua angústia ali que ele estava vivendo, essa tristeza profunda que ele sentia. Então, Jesus, ele rasga o seu peito, ele abre o seu coração para Deus, ele se expõe a Deus e aos seus discípulos, que o acompanharam. Tá? Ele expõe o seu medo de morrer, o seu pavor, a sua tristeza profunda e a sua angústia. Então, esse evento, esse acontecimento, antecede aqui, como eu já disse, a traição, a sua crucificação, né? E é interessante porque que Jesus aqui, ele não chama todos os discípulos. Aqui em Lucas não está dizendo, mas nos outros evangelhos a gente vai perceber que Mateus, por exemplo, ele narra esse episódio falando que os seus discípulos o acompanham, mas depois de um certo ponto, ali ele chama somente Pedro, Tiago e João. Ele não leva todos os seus discípulos. E é interessante aqui porque eu fiz essa pergunta, por que Jesus ele chama apenas alguns discípulos? Né? Tinha 12 discípulos que o seguiam o tempo todo, mas havia uma multidão que o seguia ali, havia 70 também que foram comissionados por Jesus, mas haviam 3 que participavam dos momentos mais íntimos de Jesus, e havia um que era considerado discípulo amado, né? E que estava presente aqui também nessa ocasião. Eu percebo o seguinte, que nem todos os discípulos estavam preparados para verem ou para presenciarem aquele momento. Alguns poderiam estar sendo espirituais demais ou religiosos demais e se escandalizariam com as palavras de Jesus, com a oração de Jesus. Seria muito para alguns discípulos ouvirem que Jesus, ele estava pedindo para Deus passar dele aquele momento, ou seja, ouvir de Jesus, Pai, eu tenho medo de morrer, eu estou angustiado, nesse momento eu estou pedindo, e é um detalhe interessante também, que a gente vai falar depois sobre isso, é que ele repete 3 vezes a mesma coisa, ele pede, ele insiste nesse pedido de não passar pela morte. Jesus, ele literalmente, ele estava com medo, ele estava angustiado, profundamente triste, devido àquilo que ia acontecer com ele, ou seja, a sua crucificação e a sua morte. E por que, irmãos, que muitos discípulos não estavam preparados para ouvir de Jesus ou para presenciar essa cena e esse acontecimento humano de Jesus? Porque os discípulos eram judeus. Jesus também, um judeu que cumpria toda a tradição judaica. Ele foi circuncidado, ele ia ao templo, ele orava no templo, ele recitava Isaías, os Salmos. Os evangelhos relatam isso. Jesus no templo,
ali professando, né, a sua fé no judaísmo. E a tradição judaica também dizia, diz até hoje, né, que ali do povo judeu viria o Messias. Então, todos os seus discípulos, quando descobriram que Jesus era o Messias, qual que era a mentalidade deles então? Eles acreditavam que o Messias era aquele que viria para reinar, para governar, para se assentar no trono de Davi, segundo a promessa, que do trono de Davi não faltaria o sucessor para se assentar nesse trono, ou seja, ali da tribo de Judá, como Jesus também conhecido, o leão da tribo de Judá, né, o rei dos reis. Então eles esperavam que Jesus fosse esse líder, não só religioso, mas um líder também que formaria um exército, lutaria contra o Império Romano, e porque nesse momento, nessa ocasião, o povo judeu, assim como todos os povos ali em volta do mar Mediterrâneo, inclusive desde a Europa até o Oriente Médio, Ásia, em momento de ascensão do Império Romano que estava, os judeus, o povo de Israel, estavam subjugados ao Império Romano. Tanto que Jesus, para ser julgado, ele teve que ser julgado pelos romanos, Pôncio Pilatos, né, Herodes. Então, passa por esse... os judeus, eles tinham essa mentalidade, eles esperavam que Jesus ele fosse formar esse exército para derrotar o exército romano, mas isso não aconteceu. Então, na cabeça deles aqui, eles estavam esperando algo que não iria acontecer, era demais para a cabeça deles, né? Para a sua mentalidade. Esses 3 discípulos que estavam com ele, Pedro, por exemplo, foi um grande apóstolo ali da igreja primitiva, ele passou por uma experiência de ter negado Jesus 3 vezes, e depois a sua morte foi como um mártir. Então, Pedro era um discípulo que ele precisava presenciar aquele episódio da humanidade de Jesus, porque ele também passaria por muitas coisas, seria provado na sua humanidade. João também, assim como Tiago. Tiago também foi um dos mártires, foi um dos que, logo depois de Estevão, ele foi morto também, né? Então, nem todos estavam preparados para ouvir. E aí fica essa pergunta, será que nós, como discípulos de Jesus, nós estamos preparados? Não estamos sendo, como alguns daqueles discípulos foram, religiosos demais, espirituais demais, para encarar a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade? Outra pergunta é por que os autores dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas enfatizam que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se? Novamente aqui a humanidade de Jesus, o lado humano, frágil, vulnerável de Jesus sendo destacado, evidenciado pelos escritores aqui dos evangelhos, enfatizando esse sofrimento de Jesus. Ele estava sofrendo, angustiado, triste, profunda tristeza. Então, os evangelhos relatam também os milagres, detalhes sobre a espiritualidade de Jesus, mas aqui a ênfase, aqui é a humanidade de Jesus, principalmente esse evangelho de Lucas que enfatiza aqui a humanidade de Jesus. A outra pergunta é por que Jesus escolhe o Getsêmani, o Monte das Oliveiras? E no versículo 39, Lucas diz como de costume, ou seja, como ele costumava fazer. Era algo costumeiro de Jesus. Ele era o lugar que ele gostava de estar. Ele tinha preferência por aquele lugar. Ele ia constantemente orar. Jesus, homem que sofria, que em tudo foi tentado, contudo ele não pecou. Nesse momento de profunda tristeza, de pavor, de medo, de angústia, ou seja, que ele estava suscetível a essas questões humanas, ele faz o quê? Ele vai para o seu lugar secreto, de refúgio, o seu lugar de costume, onde ele tinha essa intimidade com Deus. Outra pergunta, por que Jesus orou a mesma coisa e pediu essa mesma coisa por 3 vezes? 3 vezes ele vai e ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então ele insiste nisso, ele repete essa oração, e ele volta para ver o que os discípulos estavam fazendo, e os discípulos estavam dormindo de tristeza, o texto diz. Tamanha era a solidão, a tristeza profunda, a angústia que Jesus estava, que ele repete essa oração, ele faz esse pedido 3 vezes a Deus, mas não foram 3 rápidas orações, não foram 3 pedidos rápidos, instantâneos, né? Jesus,
ele passa a noite inteira fazendo essas 3 orações, fazendo esses 3 pedidos. Essa foi uma verdadeira vigília. Por isso que ele pede para os discípulos, venham comigo e vigiem e orem. Então Jesus estava chamando os discípulos ali para estarem com ele, não só ali naquele lugar, mas para estar junto com ele. Fiquem aqui comigo, vigiem comigo nesse momento de tristeza, de angústia, de sofrimento. Então, foi a noite toda, a madrugada inteira, até o amanhecer do dia, onde apareceram ali com os soldados romanos, junto com Judas, para prenderem Jesus. Porque Jesus sempre volta, depois de orar, para falar com os discípulos. Ele orava, ele pedia a Deus para que, se fosse possível, passar aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus, e depois ele volta para ver se os discípulos estavam com ele, vigiando, orando. O estado psicológico aqui, emocional, de Jesus era tão crítico nesse momento, que ele abre aqui o seu coração para Deus, né, de uma forma muito sincera. Né? Ele chega a esse estado extremo, né, que Lucas, então, relata que ele vai chegar a esse momento de transpirar sangue, de suar sangue. Por que Jesus faz esse pedido para Deus, para ele não morrer? É um pedido, se a gente for olhar só para o lado espiritual, para o lado religioso, isso pode realmente nos escandalizar. Mas Jesus, como assim? Como Jesus vai pedir para Deus para ele não morrer? Imaginem que o pai que prepara o seu filho a vida toda para cumprir um propósito. E de repente chega no dia disso acontecer, o filho chega para o pai e diz, pai, olha, eu sei que o senhor me preparou a vida inteira para esse momento, mas eu quero te pedir, se houver outra possibilidade, então, por favor, eu não quero que isso aconteça. É o que está acontecendo aqui. Jesus, a forma com que foi feito esse pedido, não foi simplesmente, olha, Deus, Pai, será que dá para passar esse momento aí? Não, foi em angústia, em profunda tristeza, transpirando sangue. Foi de uma forma realmente muito humana que Jesus faz esse pedido. 3 vezes, a noite toda, suando sangue. Então isso, no meu ponto de vista, é uma prova do quanto Jesus foi humano, não só no sentido de ter uma natureza. Ele não tinha uma natureza humana, uma natureza caída, pecaminosa, natureza adâmica, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. A sua natureza era divina, porém, ele foi 100% homem. Ele conhecia todas as questões humanas. Lá em Filipenses 2, 5, 11 fala sobre isso, que Jesus deixou toda a sua glória, habitou entre nós, fez-se como um servo. Né? Ele deixou a sua glória com o Pai. E ele viveu como um homem, 100% homem, sujeito às questões humanas. Essas questões humanas que eu digo, não somente as paixões humanas. Quando a gente fala em natureza humana, nós pensamos na nossa natureza. Nós temos uma natureza adâmica, caída, pecaminosa. Quando a gente fala de fraqueza, tentação aqui que Jesus está falando, não é só de uma tentação da concupiscência da carne, do pecado, não é dos vícios, não é só disso que ele está falando. Ele está falando justamente dessa fraqueza humana, dos sentimentos que nós estamos sujeitos, que realmente nós vamos passar por tristeza, por angústias, por decepções, frustrações, mas ele mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que a gente aprende aqui desse evento, dessa ocasião, de tudo isso que nós estamos falando, que aconteceu com Jesus? Jesus, como homem, ele suportou os piores sentimentos humanos, profunda tristeza, até a morte, pavor, medo, angústia e solidão. Jesus não usou da sua espiritualidade ou religiosidade para fugir ou se esconder desses momentos. Ele enfrentou, ele suportou até as últimas consequências. Jesus venceu, ele superou em oração um relacionamento com Deus. Deus, o Pai, não se escandalizou com a atitude de Jesus de ser sincero, de ser vulnerável, em expor a sua condição. E aí, como que nós aplicamos essas verdades, esses princípios que nós aprendemos aqui na nossa vida?
mesmo como cristãos, nós passaremos por momentos de profunda tristeza, de pavor, medo, angústia, até a morte, solidão, depressão. Não estamos isentos desses momentos ou desses sentimentos. Nós temos que aprender a lidar com eles. Nós não podemos fugir disso e nos esconder ou fugir na religiosidade ou na espiritualidade. É um tabu ainda falar sobre isso, muitas vezes, na igreja, no meio cristão. O crente pode ter depressão? O cristão, ele pode ficar depressivo? O cristão, ele pode entrar num estado de profunda tristeza? Ah, mas ele não tem o Espírito Santo? Então, aqui nós vemos que não é pecado, irmãos, nós reconhecermos a nossa condição, muitas vezes, essa condição humana de passarmos por momentos de tristeza, de decepção, desilusão, frustração, conosco mesmo. Muitas vezes nós nos frustramos com as pessoas, e isso depende muito da expectativa que nós colocamos nas pessoas. Muitas vezes nós colocamos uma expectativa que ela não pode ser suprida e nós nos decepcionamos. E nós decepcionamos outras pessoas também. As pessoas colocam expectativas em nós e nós as decepcionamos. Isso faz parte da vida, faz parte da humanidade. E como cristãos, nós não estamos isentos a essas questões humanas, a esses sentimentos. Nós temos que aprender a lidar com eles. Não podemos e não devemos usar, muitas vezes nós usamos jargões gospels, para dizer que quando nós nos encontramos, quando a gente se cumprimenta, ei, irmão, como vai? Não, tudo bem, vai tudo bem, graças a Deus, bênção, está tudo na bênção, Porque muitas vezes nós também temos medo, nós ficamos inseguros de falar dessas questões. É muito difícil falar sobre nossa condição humana, nossa condição emocional. Muitas vezes nós não gostamos de abrir essa particularidade, abrir o nosso coração, falar dos nossos sentimentos. É difícil, nós falamos de tudo, mas quando se trata de falar das nossas emoções, é mais difícil, Assim como Jesus, nós devemos enfrentar, encarar, reconhecer a nossa condição diante de Deus, em vigilância, em oração, ou seja, ir para o Getsemane, para o nosso lugar secreto, para o nosso lugar de intimidade com Deus, e ser sincero, não termos medo de sermos vulneráveis, porque Deus ele não vai se escandalizar com a nossa vulnerabilidade. Afinal de contas, ele já nos conhece. Jesus ele passou por tudo que nós passamos aqui na Terra. E João diz que Jesus não se deixava levar pelo que o homem dizia, porque ele bem sabia o que estava no homem. Ele mesmo disse isso, para nós nos achegarmos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos a misericórdia no tempo oportuno. É justamente nesses momentos, nessas ocasiões, é o tempo oportuno de alcançarmos a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Nós devemos confiar em Deus, na paternidade de Deus, que Ele nos conhece ao ponto de não se escandalizar com a nossa vulnerabilidade e expor as nossas fraquezas. Mas devemos confiar que Deus ele deseja participar de todos os momentos da nossa vida, não só no auge da nossa espiritualidade, no domingo, quando a gente está ali na igreja, e nós estamos cantando, louvando, levantando as mãos, cultuando a Deus. Nós cultuamos a Deus, podemos e devemos cultuá-lo em todos os momentos da nossa vida. E mesmo que nós estejamos, não sei se alguém, nessa noite, ou que vai ouvir essa mensagem durante a semana, está passando por um momento como esse, de tristeza, de profunda tristeza, de angústia, de depressão, ou de decepção, de desilusão. Então eu gostaria de orar nesse momento, tendo em mente que Jesus, ele passou por tudo isso, e ele venceu. Ele venceu em oração, ele venceu suportando, superando, enfrentando, e o mais importante, como ele passou, como ele superou, como ele enfrentou. Ele não deixou de sentir tristeza, ele não usou a sua espiritualidade ou a sua divindade para anular a tristeza do seu coração. Ele não fez isso. Muitas vezes a gente quer fazer isso. A gente vai orar com a expectativa de que o Espírito Santo venha e tire ali aquilo que a gente está sentindo, que a gente está pensando, que a gente está passando. Mas muitas vezes ele vai nos dar coragem para enfrentar,
Ele vai nos dar a ousadia para nós usarmos, suportarmos, superarmos, encararmos a nossa realidade de fato humana. Mas que o Espírito Santo, ele nos ajuda. E Jesus mesmo prometeu isso, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos o Espírito Santo para nos confortar, para nos consolar, assim como naquela ocasião, Lucas relata que um anjo apareceu e confortava Jesus ali. Nós temos o Espírito Santo para nos confortar, para consolar o nosso coração diante dessas questões humanas, que não estamos isentos, mas nós temos condições de sim enfrentar, de superar, de suportar e de vencer. Afinal de contas, o que a palavra diz é que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus ele já venceu, inclusive venceu até a morte. Ele desceu e ele venceu, ele superou, ele ressuscitou, e ele está hoje presente em nossos corações na pessoa do Espírito Santo. Então eu deixo essa reflexão com vocês essa noite, para que possamos refletir, para que possamos nos edificar com essa palavra. Eu espero que o Espírito Santo possa consolar o seu coração, confortar, se for necessário, te dar coragem, ousadia, para vencer o medo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, por esse momento, por essa palavra, por esse episódio aqui, Jesus, da sua vida como homem, que o Senhor fez questão de inspirar aqui Lucas, Mateus, Marcos, escreverem esse episódio aqui, essa ocasião, da sua vida mesmo, como homem, do seu momento aqui, não só ministerial, mas pessoal, que o Senhor teve medo, que o Senhor se angustiou, que o Senhor teve tristeza, e o Senhor não teve vergonha de expor isso. Muitas vezes nós temos vergonha, Senhor, de expor a nossa tristeza. Nós somos espirituais demais para encarar a nossa humanidade. Nos perdoa por isso, nos ajuda a sermos humanos, mas a realmente contar com o Senhor, Espírito Santo, para nos consolar, nos confortar, para nos confrontar também, se for preciso, e superar e vencer as nossas questões humanas, nossos sentimentos que muitas vezes nos atormentam, Senhor. Eu oro por todos que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, essa reflexão, que o Senhor visite agora cada lar, cada casa, cada coração agora, confortando, consolando, dando força, Senhor, fortalecendo mesmo, Senhor, e ajudando a vencer, a superar esses sentimentos, a equilibrar as suas emoções, a sua mente, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos dê condições, assim como o Senhor fez, de superar, de enfrentar e de vencer os seus medos, os sentimentos humanos que nos atormentam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Marcos, por esse momento aqui. Fiquem na paz, irmãos. Até mais. Irmãos, tivemos então a palavra de Robson, né? Muito feliz nesse ponto, nesses dias difíceis que a humanidade está passando, e devemos reconhecer que somos totalmente humanos, né? Que somos carentes, necessitados, né? Pessoas normais, correntes, né? Então, não devemos estar muito no céu, né? Então, um pouco tanto embaixo, mas aqui caminhando na terra, com os pés no chão, com os problemas correntes, normais, que todas as pessoas têm, né? E essa pessoa de Jesus Cristo foi aquele que passou por tudo isso, né? Totalmente normal. E você também é uma pessoa normal, e hoje você pode descansar e mostrar e buscar ajuda e manifestar realmente o que você está passando e buscando ajuda do Senhor Jesus Cristo, que passou por essa terra, né, mostrando a sua humanidade. Assim, queremos agradecer por Robson, por sua palavra, e na próxima quinta-feira estaremos aqui presente
com outro convidado. Estamos pensando no irmão que possa participar aqui na próxima quinta-feira, no Toque do Dia. Assim, queremos agradecer e uma boa noite para todo mundo e que Deus abençoe a cada um. E assim agradecemos. Um abraço a todos.